9 curiosidades para quem é apaixonado por cavalos. Cavalos são criaturas fascinantes. Animais incríveis, inteligentes, companheiros e extremamente sensíveis. Possuem muitas qualidades e são ótimos animais de companhia. A relação do homem com o cavalo existe há muito tempo. O animal esteve presente de diversas maneiras na história e já foram usados em guerras como meio de transporte, como tração em atividades agrícolas, no esporte, lazer e entre outras atividades importantes. E para comemorar o Dia do Cavalo, selecionamos 9 curiosidades sobre os cavalos para você ficar ainda mais por dentro do universo equino. 1. Sorria. Você já deve ter visto um cavalo fazendo uma expressão estranha, mostrando os dentes bem semelhante a um sorriso. Na verdade, isso é uma técnica que permite que eles sintam cheiros com mais facilidade, uma vez que o movimento ajuda o animal a direcionar os cheiros para as glândulas olfatórias localizadas no final da passagem nasal. Além disso, os dentes dos equinos crescem durante toda a sua vida, também se desgastam conforme mastigam e com base neles, é possível determinar a idade do animal. 2. Forte como um cavalo. Depois do elefante, os cavalos são considerados um dos animais terrestres mais fortes do reino animal. Eles podem exercer uma força proporcional ao seu peso. Um cavalo de 1 tonelada, por exemplo, pode arrastar um peso semelhante. 3. Memórias e lembranças. Além da força, os cavalos possuem outra característica marcante: excelente capacidade para memorizar. São capazes de se lembrar de pessoas, lugares e situações com grande facilidade, armazenando na memória os momentos que presenciaram. E por isso que, se um cavalo é tratado com carinho, ele vai lembrar da pessoa como um amigo para o resto da vida, e caso presencie um momento traumático também. Além disso, eles conseguem se lembrar por muito tempo das pessoas, mesmo após longo período de ausência. 4. Campo de visão. Os olhos de um cavalo são maiores que os de qualquer outro mamífero terrestre. São 9 vezes maiores em volume, em comparação aos olhos de um ser humano, por exemplo. Os cavalos enxergam muito bem graças aos seus olhos peculiares, que por estarem localizados ao lado da cabeça do animal, permitem um grande campo de visão lateral. Porém, a perspectiva de um cavalo é limitada frontalmente e sua visão é mais eficiente para enxergar objetos em curto ou longo alcance. São animais considerados como presas na vida selvagem, e por isso seu campo de visão é desenvolvido de tal forma para perceber perigo e facilitar a fuga. 5. Cavalos dormem em pé? Você sabia que os cavalos dormem tanto em pé quanto deitados? E por incrível que pareça, passam a maior parte do sono dormindo em pé. Estes animais possuem um mecanismo que permite apoiar a maior parte do peso nas pernas da frente, e o restante eles alternam entre as pernas traseiras. Os cavalos atletas, por outro lado, se acostumam a dormirem deitados, principalmente por se sentirem mais seguros e relaxados nessa posição. 6. Correr a galope. Cavalos são animais muito velozes, pois é uma das características do próprio instinto de sobrevivência para fugir de seus predadores. A velocidade máxima de um cavalo comum é de aproximadamente 45 km por hora. A raça mais veloz é a puro-sangue inglês, que chega a atingir cerca de 60 km por hora. 7. Com os ouvidos atentos. Cavalos têm bons ouvidos e escutam muito bem. São capazes de reconhecer sons e vozes familiares a longas distâncias. Uma curiosidade engraçada é que podem mover suas orelhas em 180 graus. Isso porque a orelha do animal é composta por 16 músculos cada uma. Além disso, é possível perceber sua sensação térmica através da ponta de suas orelhas. Se estão frias, é sinal de que o animal se sente da mesma forma. 8. Os cavalos não vomitam. Esta particularidade é muito importante, pois quando ficam indispostos após ingerirem algum alimento que pode ter fermentado e formado gases, eles ficam bastante estufados, sentem muita dor, e por não conseguirem vomitar, existe o risco do seu estômago se romper e levar à morte. Por isso, os equinos são considerados animais sensíveis apesar de seu tamanho, e podem morrer de cólica, literalmente. Mas a natureza é sábia, pois a capacidade média de um estômago de um cavalo adulto chega a 18 litros. Imaginem se este animal vomitasse. Caso apresentem sintomas como estufamento, inquietação, cavar o chão e rolar, o quadro é considerado uma emergência, sendo necessária a intervenção de um veterinário para evitar o agravamento. 9. A cor da pelagem branca.
Os cavalos brancos, na verdade, possuem uma pelagem chamada tordilha. Eles nascem com pelos escuros e vão clareando com a idade avançada. Inclusive, essa é uma forma que ajuda a identificar a idade média de um cavalo tordilho, pois quanto mais velho, mais branco será. Estas são apenas algumas curiosidades deste animal encantador. É apaixonante cada vez mais conhecer e aprender sobre o comportamento e peculiaridades dos equinos. Uma coisa é certa, os cavalos são animais incríveis. Tchau, até próximo vídeo.